Olá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 25 anos, mas as comemorações estão ofuscadas pela polêmica da redução da maioridade penal que foi aprovada pela Câmara em primeiro turno. Para quem praticar crimes hediondos, uma votação conturbada que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. 12 dias depois, o Senado aprovou o aumento do tempo máximo de internação dos adolescentes infratores, de 3 para 10 anos. Como a proposta da Câmara terá de ser votada no Senado e a dos senadores pelos deputados, é fácil prever que esse debate ainda vai longe. Antecipando um pouco o calor da discussão, o Expressão Nacional recebe hoje o deputado Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais. Ele integra a comissão especial que analisou o tema na Câmara. A secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Micchi. Fábio José Bueno, que é promotor da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo. E a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, que também participou da comissão especial da Câmara. Você de casa é nosso convidado. Participe pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e a nossa página na internet. E para você que nos acompanha pela Rádio Câmara, um recado da equipe do programa Anjos da Noite. Excepcionalmente, o programa não será exibido nesta segunda, mas volta ao ar na semana que vem, na quinta-feira, às 10 da noite, no horário de Brasília. Senhoras, senhores, muito boa noite, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso debate. Secretária Regina Micchi, eu começo com a senhora. Os 25 anos do ECA, como eu falei na abertura do programa, foram ofuscados por toda essa polêmica em torno de reduz ou não reduz a maioridade penal. Na sua opinião, quais os principais avanços obtidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, primeiro de tudo, eu acho que é incontestável a lei, né? Ela é tida como uma das maiores leis do mundo. Só que também é incontestável que nós não a pusemos em prática na sua totalidade. E hoje nós estamos julgando que uma lei não funciona porque, enquanto Estado brasileiro, nós não demos oportunidade de que ela tivesse a sua eficácia. Nós não temos equipamentos condizentes com a realidade da lei. Então, o adolescente, na realidade, hoje no Brasil, ele está atrás das grades, porque a medida socioeducativa ou a medida de internação nada mais é do que uma prisão. Nós não temos diferença. O que nós temos de diferente é a placa que está acostada à porta desses estabelecimentos. Então, a meu ver, trata-se de uma excelente normativa que não foi posta em prática por falta de condições. Promotor da Infância e Juventude do Estado de São Paulo, Fábio José Bueno, na sua avaliação, quais os principais avanços do Estatuto da Criança e Adolescente? Você concorda com a avaliação da secretária, que é uma lei excelente, mas que não foi efetivamente implementada pelo Estado brasileiro? Sim, a data é para se comemorar. Assim, o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei muito boa, reconhecida internacionalmente, e ela implicou uma mudança de rumo no tratamento da criança e do adolescente, pelo menos no plano legal, não é? O adolescente, a criança, no Código de Menores, era um objeto a ser tutelado pelo Estado. Então, o Estado cuidava de tutelar os menores em situação irregular. O ECA mudou o rumo desse tratamento e passou, então, ele arvorou os adolescentes, as crianças, a sujeitos de direitos, não é? Direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito à cultura. E mais, ele responsabilizou o Estado, a família e a sociedade pela execução desses direitos. Você diria que a partir do ECA, o jovem, a criança, o adolescente passaram a ser reconhecidos de fato como cidadãos pelo Brasil? Sim, sim. Antigamente, o menor ele era relegado a um plano inferior, no plano legal, pelo menos, não é? Então, o Estado cuidava daqueles menores em situação irregular, os menores abandonados, sem amparo da família e que viviam vagando pelas ruas, não é? A própria expressão já era, né? Exatamente. Menor, quer dizer, Então,
Pois é, então antigamente se falava que vigia a doutrina da situação irregular. Isso. E hoje vige a doutrina da proteção integral. Não é? Então a criança e o adolescente passaram a ser sujeitos de direito. E o Estado, a sociedade e a família, não é, obrigados a dar prioridade na execução desses direitos. Eu vou pedir para passar um vídeo. Nós produzimos um pequeno vídeo que fala um pouco sobre o perfil dos jovens em privação de liberdade hoje no Brasil. Para a gente ilustrar um pouco quem são esses jovens que hoje estão em privação de liberdade e a gente continuar aí a discussão se o ECA realmente está fazendo o que deveria fazer. Podemos assistir ao vídeo? Os rapazes são 95% dos adolescentes internados do Brasil. Mais da metade dos internos, 60%, têm entre 16 e 18 anos. Estão fora da escola, 51%. E 49% não trabalham. 66% dos jovens têm famílias extremamente pobres. Então, aí eu gostaria de, nessa segunda a continuação da nossa discussão sobre se o ECA está fazendo o que deveria fazer ou não, ouvir a deputada Margarida Salomão. Deputada, quando a gente vê o perfil do jovem brasileiro que hoje está em privação de liberdade, 95% homens, 60% entre 16 e 18 anos, 50% estão fora da escola, né? Em torno de 60% são famílias em condições de pobreza. Na sua avaliação, quando a gente olha esse perfil, o ECA realmente foi um avanço? Eu considero, acompanhando inclusive os oradores que falaram antes de mim, a Regina, o doutor Fábio, o que está em falta com a sociedade é o Estado brasileiro. Nós temos uma boa legislação, é um avanço inegável que se tenha reconhecido que os jovens são portadores de direitos, são sujeitos de direitos, mais do que isso. Agora, o fato de que estes que estão em privação de liberdade, sejam os mais pobres, sejam na maioria homens, sejam egressos de famílias desprivilegiadas, isso tudo mostra que há uma conjunção astral muito negativa e que os leva a essa situação de vulnerabilidade que acaba, e eu acho o mais trágico de tudo isso, os responsabilizando frente à maioria da população brasileira como sendo os criminosos por excelência. Porque o que nós estamos vivendo nesse momento é uma situação de insegurança e é do psiquismo humano encontrar alguém que represente essa ameaça. E eu acho triste que no Brasil a ameaça sejam as crianças e sejam os adolescentes. Que nós tenhamos medo daqueles que são os mais frágeis e que, não obstante, talvez até pela nossa sensação de culpa, nós entendemos que podem ser os mais ameaçadores. Eu acho que nós estamos travando um debate e eu tenho o maior respeito por pessoas que tenham posições diferentes da minha. Eu acho que no parlamento é fundamental que nós tenhamos a pluralidade da população brasileira. Nós estamos na casa do contraditório. É a casa do contraditório. Que busca consensos. E hoje, realmente, se nós formos fazer uma pesquisa de opinião, a grande maioria da população brasileira quer ver os jovens todos encarcerados, pelo medo, por responsabilizá-los como agentes da violência que atemoriza todos. Agora, o que eu acho que isso não... Esse argumento, quer dizer, de que a maioria da população quer isso, não é assim que nós funcionamos. A maioria da população também não quer que empresa financie campanha eleitoral. E, no entanto, nós aqui estamos majoritariamente sustentando uma posição que as empresas devem financiar campanhas eleitorais. Então, se nós formos pelo vento, ao sabor dos ventos das opiniões, nós corremos o risco aqui de não fazer as melhores leis. Podemos fazer as leis mais sintonizadas na oportunidade, mas não aquilo que, de fato, a sociedade brasileira espera de nós. Com uma visão de longo prazo, né? Mesmo porque realmente pesquisa é a fotografia do momento. Pois é. Né? Isso, uma razão majoritária não é necessariamente uma razão superior.
Exatamente. Deputado Laudívio Carvalho, PMDB de Minas Gerais, o senhor que integrou, assim como a deputada Margarida Salomão, é a comissão que discutiu a PEC, que reduz a maioridade penal. Ainda falando sobre os 25 anos do ECA, o avanço e sobre o perfil do jovem brasileiro que está internado, o que está faltando, qual foi a falha para que a gente tivesse hoje esses jovens nessa situação? Veja bem, há 25 anos, quando o ECA foi lançado, eu fui uma das primeiras pessoas a dar cobertura jornalística lá em Minas Gerais a respeito do evento, comemorando, dizendo, olha, alguma coisa vai ter que mudar. Só que o ECA foi criado, na verdade, com o seguinte pensamento: proteger o jovem vítima da violência. E acabou protegendo o jovem que agride a sociedade, que comete a violência. No meu entendimento, vejam bem, Maristela, você é tão jornalista quanto eu. A cada 10 casos em que eu trabalhei nos últimos anos em Minas Gerais, pelo menos em 8 deles havia a presença de menores agredindo a sociedade. De uma forma mais consistente ou de uma forma menos violenta, mas havia. Então, como eu vejo o ECA hoje, ele precisa ser remodelado, ele precisa ser revisto. Esses menores estavam à frente desse processo, ou eles eram, como você falou assim, eles estavam sendo, o ECA veio para proteger o jovem da violência, ou eles também eram usados por maiores que se aproveitavam deles para cometer a violência? Olha, veja bem, das duas formas. Maiores de idade que levavam os adolescentes para o crime e os adolescentes que já chefiavam bocas de fumo, já chefiavam pequenas quadrilhas. Por exemplo, a minha colega, a deputada Margarida Salomão, conhece muito bem Juiz de Fora, é uma das cidades onde existem números impressionantes em relação à violência cometida por menor infrator. Mas a violência sabe disso. A violência cresceu 33% no país, né, deputado? Então, nós não podemos dizer que só cresceu entre a criança e o adolescente. Mas eu não estou dizendo que só cresceu entre eles. Eu não disse em momento algum. Eu disse que o ECA foi criado para proteger aquele jovem que era vítima da violência e acabou protegendo aquele que comete a violência. Eu estou certo ou estou errado, doutor? O senhor que é promotor de uma vara tão importante, com mais de 20 mil casos sendo olhados no estado de São Paulo. Estou equivocado? Não, porque o senhor conhece a lei e conhece os gabinetes. Eu conheço as ruas, eu conheço a realidade das ruas. Eu conheço o drama da mãe que chora em cima do cadáver de um filho que foi assassinado por um menor, que diz para qualquer repórter, não vai dar nada para mim, isso não vai acontecer nada. Ele tem essa certeza. Ele sabe que não vai acontecer. As nossas leis são frouxas. Secretária, a senhora sabe disso, que são frouxas. Em relação a isso que foi comentado pelo deputado. Olha, o perfil do menor infrator mudou muito nos últimos tempos. E a lei atual, eu acho que ela atende muito bem aquele menor que está se iniciando ainda na vida do crime, não é? Ou que está praticando pequenos delitos, furtos, etc., o que hoje são exceção. Não é? Os crimes mais cometidos pelos adolescentes são roubo, tráfico de drogas e homicídio. São crimes gravíssimos e para os quais o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem encontrado uma saída. Eu tenho alguns números aqui. Segundo as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre 2013 e 2014, o número de adolescentes apreendidos aumentou 14%. Enquanto o número de adultos presos teve uma pequena redução de 2%. De todas as pessoas capturadas em 2014 em São Paulo, 12% eram adolescentes. O número de adolescentes apreendidos entre janeiro e junho deste ano já supera o do ano passado em 8%. O crescimento dos adolescentes infratores tem sido maior do que o de adultos, inclusive percentualmente. Isso eu não acho que é por causa dessa sensação da impunidade que nada vai acontecer? O último balanço, só para concluir esses números, o último balanço do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é de 2013, dá conta de que entre 2012 e 2013, o número de adolescentes apreendidos aumentou 43%. O número de adultos presos aumentou metade disso, 21%. São evidências de que os menores têm tido uma participação cada vez maior na criminalidade. Promotor, eu quero aproveitar então a deixa da sua fala em relação aos números e mostrar aqui os números que nós temos em relação aos principais atos infracionais cometidos pelos jovens e adolescentes brasileiros. Podemos ver esses números? Não, não é essa arte, é a outra. Tá? Então,
Segundo um estudo, segundo dados do IPEA, da Secretaria de Direitos Humanos, de 2011 e 2013, essas são as principais causas que levaram jovens e adolescentes brasileiros a estarem privados de liberdade. Em primeiro lugar, roubo, com 38,1%. Em segundo lugar, o tráfico de drogas, com 26,5%. Seguido do homicídio, com 8,4%. Furto, pouco mais de 5%. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, com 2%. Lesão corporal, pouco mais de 1%. E estupro, 1%. Então, a gente verifica que tem mais de 60% está concentrado entre roubo e tráfico. E aí eu tenho um outro dado que mostra, em relação, podemos ver a outra, o cumprimento de penas. Bom, as medidas socioeducativas de restrição de liberdade, porque existem medidas de restrição de liberdade e medidas sem restrição de liberdade. Em 2013, 64% estavam sendo cumpridos com internação em instituições educacionais, 23,5%, 5.500 adolescentes, internação provisória, 9,7% semi-liberdade, 9,6% semi-liberdade e 2,8% uma situação indefinida de privação de liberdade. Aí eu gostaria, então, de ouvir a secretária Regina Micke em relação a esses números. Porque, assim, a gente falou há pouco que as pesquisas mostram que a população brasileira, houve pesquisa mostrando 87%, pesquisa com mais de 90%, que a população brasileira quer a redução na maioridade. Agora, uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado mostra também que o brasileiro tem a sensação de que os jovens não recebem qualquer tipo de punição. Né? Então, a gente tem aqui, existem medidas de restrição de liberdade e existem medidas também que não são de restrição de liberdade. A gente pode passar rapidinho pelas medidas que não são de restrição de liberdade? São advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. A sensação que existe é que os jovens brasileiros, como foi falado pelo deputado, ele pratica o crime, o ato infracional, na certeza da impunidade. Quando a gente olha os principais atos infracionais cometidos pelos jovens brasileiros e olha que existem outras formas de punição que não só a restrição de liberdade, na sua avaliação, a população brasileira, ela tem, de fato, a percepção de que esse o quadro ou o que vai para a televisão, o que vai para a grande imprensa, são os casos realmente mais escabrosos, que mais chamam a atenção, porque é o que vai para a imprensa, é o que chama a atenção, são os casos críticos. E isso acaba fazendo com que a população tenha uma sensação errada. Mesmo porque, quando nós estamos falando de números, né, há muito pouco tempo nós temos números da criminalidade no Brasil. Nós nos baseávamos em números do DataSUS até pouco tempo. Então, é muito difícil fazer a comparação e dizer que X% de adolescente. Se perguntado a qualquer um da sociedade o que ele acha da punição que é dado a um maior, ele vai dizer que também o maior é impune. Porque a impunidade, ela, infelizmente, ela está aí gerando para todo mundo. Nós temos de 8 a 10 anos para se julgar um homicídio no Brasil. Então, não é questão só do adolescente, da criança ou do adulto. São 8 a 10 anos. Nós não temos um ciclo completo onde, e aí não estou falando ciclo completo de polícia, por favor, me entendam, mas aonde o sistema de segurança converse com o sistema de justiça criminal e que este converse com o sistema prisional. A senhora, como secretária, daria alguma solução para isso, para esse diálogo, então? Eu dou. Eu vou buscar, deputado, que eu gostaria que se fizesse olhos a experiências que estamos tendo no Nordeste do país, onde, em Alagoas, por exemplo, era a primeira capital, Maceió, do Brasil em homicídios. Em 3 anos de trabalho concentrado e trabalho num sistema com o sistema de justiça, conversando com o sistema de segurança, onde uma mesa se reúne, o Ministério Público, que é o autor da ação penal, com aquele que faz a investigação e trabalha junto com o sistema prisional, nós tivemos uma queda de 33% de homicídios em Maceió.
Então, eu acredito que o que está faltando no país não é criar novas circunstâncias, é fazer com que o que existe se converse, deputado. Nós temos tudo, cada um trabalha dissociado, são sistemas dissociados que um não enxerga o trabalho do outro. São vaidades. Dentro do sistema de segurança pública, o senhor tem uma verdadeira torre de Babel entre as polícias. Até a consolidação das estatísticas é inviabilizada. Tudo é inviabilizado, por quê? Porque um Estado registra a ocorrência, o outro registra a vítima, o outro não registra mais homicídio, encontro de cadáver, morte a esclarecer. Porque se eu puser há um homicídio... padrão nacional para isso, secretário? Sim, senhor, foi criado dentro do Cinesp e os senhores votaram aqui, agradeço até essa casa de lei de ter votado o Cinesp, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública, e fizemos um pacto com os estados. Agora, enquanto não tivermos algo em que a União ou o governo federal possa ter procedimentos operacionais padrão e possa ter um controle sobre essas estatísticas, nós teremos 27 unidades autônomas com seus registros. O senhor, como radialista e como deputado, sabe o que eu estou falando? Cada um registra como quer e nós temos aí a dificuldade de trabalharmos esses números. Isso acontece em todos os esse, encontrar os números oficiais que possam basear, inclusive, o nosso trabalho aqui na casa. Nós estamos só indo para o intervalo. Eu queria ouvir exatamente sobre esses dados, deputado Margarida Salomão, PT de Minas Gerais. A senhora acha que a população brasileira tem clareza de que o roubo é o principal ato infracional cometido pelos jovens? Mas era disso que eu queria tratar. Porque a impressão que eu tenho é que a sociedade tem a sensação de que os homicídios são os atos mais praticados. E são 8%. Eu acho que esses dados que você apresentou aqui, Maristela, que a sua assessoria mostrou com muita competência, eles são dados críticos. Em primeiro lugar, se você somar roubo, furto e tráfico, isso é 70% das infrações. Exatamente. 70%. Crimes contra a vida, homicídios, são 8%. Eu não estou diminuindo isso. Acho que cada vida que se perde é uma perda incomparável. Mas o que eu quero dizer é isso, quer dizer, esse dado que você mostrou. O outro dado que a população também não tem percepção é de que 64% dos jovens apreendidos cumprem pena de privação de liberdade. Então, essas informações, elas não alcançam a grande mídia. Onde é que estão esses números, deputada, de 64%? Esses números são do IPEA e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A última pesquisa Datafolha Eu queria só completar a minha fala. Desculpe. Porque eu acho que há outro dado que era importante considerar nesse momento. Nós estamos na contramão, por exemplo, de um movimento importante do Congresso americano. Menciono o Congresso americano porque aqui nessa casa ele é tratado com muita reverência. Não é o caso de Venezuela, de Cuba, da Bolívia, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Speaker of the House, portanto, o presidente da Câmara, está liderando um movimento para rever o Código Penal no sentido de tornar menos pesadas as penalizações. Hoje, nos Estados Unidos, você tem um número extraordinário. A cada 100 mil pessoas tem 700 presos. O que dá uma população, que é a maior do mundo, de 2.300.000 americanos dentro do sistema carcerário. Isso é caro e, o pior de tudo, ineficaz. A Califórnia buscando reduzir as prisões. Eu preciso fazer um intervalo. Na volta, eu vou aproveitar isso que a senhora falou, deputada, sobre os Estados Unidos, e vou mostrar um estudo feito pela Consultoria Legislativa da Câmara, que aponta qual o percentual de países que têm uma maioridade penal acima de 18 anos, ou igual ou acima, e inferior a 18 anos. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 619 619, o e-mail expressionacional@câmara.leg.br ou o Twitter @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Os
Expressão Nacional está de volta na TV Câmara, na Rádio Câmara e na nossa página na internet. Hoje estamos debatendo os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e a questão da maioridade penal. Participa do nosso debate o deputado Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais. Ele integrou a comissão especial que analisou o tema na Câmara. Regina Mick, secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Fábio José Bueno, promotor da Infância e da Lei da Juventude do Estado de São Paulo. E a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, que também participou da comissão especial da Câmara. Bom, no final do primeiro bloco, a deputada Margarida Salomão estava comentando sobre a questão dos Estados Unidos. Segundo ela, o presidente da Câmara, do equivalente à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, estaria promovendo uma revisão da legislação em torno desse tema. E eu quero mostrar aqui um estudo elaborado pela nossa consultoria legislativa, a consultoria legislativa da Câmara, que mostra que a maioridade penal no mundo, em 67% dos 55 países analisados, é superior a 18 anos. Em 33% é inferior a 18 anos. Existem países que já reduziram a maioridade penal e que ou estão discutindo o retorno ou que mesmo já voltaram. Então, eu gostaria de, nesse segundo bloco, começar ouvindo o promotor Fábio José Bueno, promotor da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo. Promotor, quando a gente olha esse quadro no mundo e olha a discussão que está acontecendo no Brasil, no Congresso Nacional, em relação à redução da maioridade penal, a sua sensação é de que o Brasil está no caminho do restante do planeta ou que no Brasil a situação está caminhando para o oposto? Olha, nós não podemos importar receitas de sociedades completamente diferentes da nossa. A questão da maioridade penal é uma questão de política criminal. Ela tem que ser vista sob o enfoque da política criminal, ou seja, os 18 anos não podem ser um marco tido como um tabu. Eu acho que ele pode sim, dentro de alguns limites, evidentemente. Eu não acho razoável que a maioridade penal seja aos 10 anos, como na Inglaterra, mas dentro de alguns limites eu acho que ele pode ser alterado sim, conforme os dados empíricos evidenciem se nós estamos no caminho certo ou não. Não é? A maioridade penal no Brasil foi instituída aos 18 anos pelo Código de 1940. De lá para cá, a sociedade passou por grandes transformações. Então, o menor infrator daquela época, quem era? Era o menor abandonado que vivia pelas ruas cometendo pequenos delitos, furto, vandalismo. Para esse adolescente, realmente não era razoável puni-lo antes dos 18 anos. Não é? Hoje, a situação é completamente diferente. Nova York estuda aumentar a maioridade penal dos 16 para os 18 anos. Sim, mas porque a criminalidade lá está relativamente controlada. E tem leis fortes. Sim. Que cobram dos adolescentes e cobram também dos maiores de idade. Mas, doutor, me fala uma coisa. Se eu diminuir ou aumentar a maioridade e não acelerar os julgamentos, não tiver uma efetividade do julgamento, vai adiantar? Olha, porque se eu tenho, veja bem, se eu tenho os crimes de homicídio levando de 8 a 10 anos para serem julgados, sejam eles cometidos por maior, por menor, não tem, de 8 a 10 anos, a impunidade vai permanecer a mesma. Eu deveria, então, estar cuidando do Código de Processo Penal e acelerar os procedimentos para que eu não tivesse impunidade. Para quem cometeu crime, seja lá que idade for, não vai adiantar, doutor, o senhor me desculpe a franqueza. Não, o combate à criminalidade, ele passa por várias frentes, não é? Eu acho que a arma mais eficaz de combate à criminalidade é a inclusão social. Claro. É lógico. Em sociedades desiguais, o crime é maior. Claro. Isso é fato, tá? Mas não só, até porque o Brasil melhorou muito os seus indicadores sociais nos últimos 30 anos e apesar disso, a criminalidade explodiu. Doutor, nós temos um contrassenso no Brasil, nós estamos buscando alguém que nos explique isso. Nós conseguimos diminuir a desigualdade e ninguém contesta nesse país. E ao mesmo tempo que diminuímos a desigualdade, aumentou a criminalidade. Porque o Brasil, principalmente no Nordeste aconteceu porque isso. Porque o Brasil, doutora, ele tem um nível de impunidade elevadíssimo. É um dos países mais inseguros e violentos do mundo. Sim, é verdade, a cada 100 homicídios aqui praticados no Brasil, e em 2013, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 53 mil homicídios.
Em nenhum lugar do mundo se matou tanto quanto aqui. Nem país em guerra, né, doutor? Não, Nem isso país é em um número guerra. espantoso. O fato Sim. é que de cada 100 homicídios, 92 ficam impunes. Pois é, então. Não se descobre a autoria. E aí não é pela idade, né? Pois É é. impunidade por inércia Segundo esse do anuário Estado. ainda, segundo esse anuário, em 2013 foram registrados mais de 1 milhão de roubos no Brasil. E isso é só a ponta do iceberg, tá? Porque se estima que só 33% dos crimes sejam notificados à polícia. Muitos que têm roubados bens sem muita importância acabam não procurando a polícia porque sabem que a polícia não é eficiente, que não vai ser bem O atendida, sistema como um todo, então né, não doutor? Não é só a notifica esse polícia. crime. É a Então, subnotificação eu é vou- mais é a presente. Eu vou subnotificação. só apimentar um pouquinho aí. E o que o senhor me diz desses presos que nós temos hoje, presos no Brasil, que estão presos provisórios, que é um número de quase 40%, doutor? Sim. E que ao final da sentença, esses presos, ou eles têm um tempo de sentença concreta, um tempo menor do que aguardaram a sentença, ou eles são absolvidos. E aí eu vou por mais 50, 40 mil adolescentes junto com esse bolo todo, porque é tudo por crime contra o patrimônio? Então, para sintetizar, o fato é que nós temos que investir em políticas sociais, sim. Totalmente. Isso é fundamental. Isso aí, acho que os políticas de 4 aqui segurança. são... Mas também é necessário combater a impunidade. Sem e o dúvida. combate à impunidade se dá em vários planos também. No plano legal, através de leis mais rigorosas com o criminoso. No plano do executivo, através de uma polícia mais eficiente, que esclareça um índice maior de crimes. E também no plano do judiciário, que dê uma resposta o mais rápida possível àquele crime. Isso é combater a impunidade. Não existe solução simples para um problema tão complexo como a criminalidade. Vamos ver um pouquinho o que a população brasileira que participa do nosso programa tem a falar sobre isso. Deputado Laudivo Carvalho, PMDB de Minas Gerais. O Renato Rangel, ele diz o seguinte: gostaria de afirmar que, infelizmente, as normas sociais como o ECA costumam ser alteradas bem antes da sua completa implementação e avaliação consistente. O que é pior, as alterações costumam ser casuísticas. No entanto, acho que nos casos de infrações mais graves, os atos corretivos devem ser mais agravados e sem outras considerações ou progressões. Na outra ponta, qualquer maior de idade que de alguma forma esteja envolvido no delito de menor de idade deve ser pesadamente punido. Foi aprovado há pouco tempo, no final do semestre passado, no Congresso Nacional, uma proposta do senador José Serra, que acho que vai bem na linha do que o Renato está propondo. De 3 para 10 A anos. proposta, ela mantém a maioridade penal, ela não mexe na Constituição, mas ela endurece o ECA. Então, hoje, o limite de tempo de internação é de 3 anos, passa de 3 a 10 anos nos crimes hediondos, e ela endurece também as penas dos maiores que envolverem os menores em crimes. Na sua opinião, essa pode ser uma alternativa para a questão da maioridade? Pode ser uma vertente para começar a pensar numa modificação. Porque veja bem, Maristela, a gente tem que fazer algumas pontuações nesse caso aqui. A Margarida Salomão estava dizendo ali, como a secretária Regina Mink também disse ainda há pouco, onde colocar todos esses jovens se o nosso sistema está totalmente falido. De 3 para 10 anos, eu acho que tem que endurecer sim. Como eu apresentei um indicativo para o Ministério da Justiça dizendo que o maior de idade encontrado no cometimento do crime ou em sendo provada a sua participação, que ele responda pela totalidade do crime. E eu tratava disso com o promotor ainda há pouco, desse assunto. Então é preciso rediscutir. Não é questão de ser casuística a situação, em nenhum momento, não é isso não. Nós votamos aqui a redução de 18 para 16 anos, não é o que a sociedade apenas pede, não. Porque existem números, existem situações. Eu disse ainda há pouco que a cada 10 casos em que eu trabalhei, pelo menos 8, havia a participação desses menores. Tem que se rediscutir. Eu acho que o senador José Serra dá uma grande contribuição no Senado quando ele endurece isso de 3 para 10 anos, mantendo 18 anos. Eu, particularmente, no relatório que foi apresentado nessa casa, eu defendi crime linear. Do pequeno furto ao homicídio, todos têm que pagar de forma igual. Evidentemente que com suas penas definidas. Porque aquele que furta um celular na porta do Congresso Nacional, se não for punido, amanhã seguramente estará assaltando a fábrica de celulares. Eu gostaria Estou errado, doutor, ou não? Não, está correto. Eu gostaria só de destacar um ponto aqui. O projeto do senador Serra aumenta de 3 para 10 anos o tempo máximo de internação. Isso. O fato é que dificilmente um adolescente chega a ser internado no Brasil, a maioria não é.
Em São Paulo, por exemplo, para ele ser internado, ele tem que ser flagrado pelo menos 2 vezes traficando drogas ou roubando. Ele só vai ser internado no 3º crime. No 3º crime que ele é pego, né? Fora os que ele comete e acaba não sendo descoberto. O fato é que em São Paulo, eu fiz um levantamento entre agosto de 2014 e dia 30 de junho deste ano, a promotoria onde eu trabalho recebeu 1.758 processos de adolescentes internados. Apenas 9 desses 1.758 ficaram internados por mais de 2 anos. 8 em cada 10 não ficaram nem 1 ano. O tempo médio de internação em São Paulo é de 8 a 9 meses. E aqui nós estamos falando de adolescentes que ou praticaram crimes violentos ou são multireincidentes. Ou seja, e mesmo assim faltam vagas em São Paulo. Mas aí o ECA não está E sendo mesmo aplicado. assim faltam... Hã? O ECA não está sendo aplicado, porque ele poderia estar internado com Sim, mais tempo. só que o ECA, ele dá uma margem de liberdade muito grande na aplicação das medidas, e isso não é bem executado, seja pela leniência do juiz, seja porque a própria lei diz que, não havendo vagas de internação, o adolescente tem que ser colocado para cumprir medida em meio aberto. Mas aí, doutor, eu acho que nós chegamos nós estamos- àquela questão. Exatamente. Nós estamos, na verdade, circulando em torno de um ponto sobre o qual eu imagino que nós todos convergimos. O Estado brasileiro está faltando com relação à aplicação das medidas socioeducativas. Exatamente, não vai adiantar simplesmente diminuir ou aumentar a pena, nem a Eu queria idade. dizer que mais importante do que aumentar o tempo máximo de internação seria instituir um tempo mínimo que variaria de acordo com o crime. Porque você diminui a margem de liberdade do judiciário e do executivo que administra a execução da medida socioeducativa, de maneira que esse adolescente tenha um tratamento um pouco mais rigoroso, um tratamento que o intimide de voltar para o crime, não é? E um tratamento que cuide realmente da sua ressocialização. Você acha que isso seria uma alternativa à redução da maioridade? Eu penso que, para mim, eu acho que nós deveríamos reduzir a maioridade penal para 16 anos, mas criarmos uma faixa intermediária, dando um tratamento especial para o jovem de 16 e 17 anos. O jovem de 16 e 17 anos não está completamente desenvolvido. Claro que A não. amígdala cerebral dele Aí- está desenvolvida e o córtex pré-frontal não, porque vai se desenvolver lá pelos 20 anos. Então, o adolescente, ele tem as emoções à flor da pele. Ele tem dificuldade de controlar os impulsos. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Ele tem alguma dificuldade de se controlar. Então, nós poderíamos criar uma faixa de semi-imputáveis, onde eles responderiam sim pelas penas do Código Penal, com uma redução de pena e a obrigação de cumprirem penas em estabelecimentos específicos para essa faixa etária. Aí nós Veja vamos cair só. de novo no tal do estabelecimento específico que o Estado não aportou ao ECA. E aí nós vamos fazer para agora. Mas São Paulo, Doutor, deixa eu só para pôr falar uma- sobre isso, É. São Paulo tem 369 unidades de internação. Elas têm cara de presídio, elas têm jeito de presídio, elas têm muros altos, elas têm grades. Elas Tem poderiam facções sim criminosas. ser transformadas. Na minha cidade, nós temos um equipamento, Juiz de Fora, que você mencionou, em que caberiam ou seriam tratados 52. O último número que eu tenho estava em 103. Divididos em pavilhões segundo as facções para as quais já estão sendo recrutados. O Conselho- Desde então, porque Deixa eu nós só sabemos fazer, como é que é então, uma presídio pergunta. brasileiro. O Conselho Isso Nacional só- do Ministério Público, em 2013, fez uma pesquisa que mostrou que havia superlotação de até 300% nas unidades de internação em 16 estados. E que a maior parte dos estabelecimentos não separava os internos provisórios dos definitivos, nem os adolescentes por idades, por compleição física e pelo tipo de infração cometida, como determina o ECA. Olha, eu não estou procurando e tenho certeza que o doutor Fábio, nem a Margarida Salomão, nem a doutora Regina, não tem ninguém aqui procurando culpados, nós estamos procurando soluções. Sim. Mas tanto a senhora quanto a deputada, a senhora é secretária e representa o governo federal. A senhora como deputada que também é da base do governo. Como o senhor. O meu partido, o PMDB, É. Então, deixa eu explicar, aliás, fazer uma pergunta às senhoras. Como é que o governo federal vê, então, essa situação vivida pelo Brasil hoje? Qual é a contribuição que o governo federal pode dar aos estados, como, por exemplo, o estado de São Paulo, onde o doutor aqui é promotor, Então, deixa ao eu estado aproveitar de e Minas colocar uma Gerais? pergunta do Antônio Carlos Alves, que vai exatamente na mesma linha. Antônio Carlos Alves, de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, ele diz o seguinte:
Eu faço parte da maioria da população que não quer a impunidade. Nós não somos contra os menores e sim contra quem comete crimes. Não entendo o posicionamento do PT e do PCdoB. Falam tanto em isonomia, mas o menor tem o direito de matar e ter uma pena pequena. Tem uma sugestão para quem defende esses anjinhos. Se um crime tem uma pena, que ela seja igual para todos. Se o menor mata alguém e fica 3 anos cumprindo uma pena, que o maior também fique. Pois o que vejo é que a vida não está valendo mais nada. Bom, eu ia trazer aqui um dado e acho que nós podíamos fazer uma reflexão aqui. 70% das pessoas que estão presas no país, elas estão presas por crimes que estão de 4 a 15 anos presas. Portanto, tem direito a uma progressão de regime, teriam que cumprir 2/3 dela, cumpririam de 1 a 10 anos. Nós estamos discutindo aqui exatamente essa impunidade, dizendo que o menor fica 9 meses, né? Então, nós estamos numa incoerência, porque se eu internar o menor 10 anos, é o tempo máximo que fica um adulto preso no país também, doutor. Não fica mais que isso. E aí eu estaria tratando adulto e adolescente, criança e adolescente, da mesma forma, com tudo isso que o senhor trouxe, que ainda ele não está plenamente, não tem domínio sobre suas vontades plenamente e tudo mais. Não vejo nenhuma incoerência no que nós estamos dizendo aqui, me perdoe quem está nos assistindo, mas o que nós estamos defendendo é uma camada da sociedade brasileira que ainda não está totalmente formada e que nós queríamos estar discutindo para esta camada da sociedade, até mesmo para o bem dos demais, que eles tivessem uma melhor condição de escola, uma melhor condição de inclusão e não atrás das grades. Mesmo porque hoje já se busca penas alternativas à prisão, até mesmo para adultos. Doutor, o senhor em sã consciência, enquanto promotor, o senhor não deve ficar satisfeito quando coloca alguém atrás das grades no sistema carcerário em São Paulo ou em qualquer outro lugar, porque o senhor sabe que o senhor está ajudando a recrutá-lo para o crime organizado. Porque, em última análise, é isso que nós estamos fazendo. A superlotação dentro dos presídios, né? Nós temos dentro dos nossos presídios condição zero de ressocialização. E aí, o senhor pergunta o que nós estamos fazendo, nós todos, enquanto governo, doutor, deputado, nós aportamos recurso aos estados, que é isso que nos cabe, a ajudar a construir mais presídios. E se hoje nós entregássemos todas as vagas de presídio que estamos construindo, assim mesmo nós teríamos um déficit. Isso nos volta a administrar aquilo que já foi administrado há um tempo atrás. Se trouxe a pena de prisão como alternativa da pena de morte. E nós hoje temos que buscar penas alternativas à pena de prisão. A senhora deve concordar que quem vive preso hoje é o cidadão de bem, né? Que não pode sair de casa com medo de adultos e de adolescentes que agridem a sociedade o tempo inteiro, né? O Douglas cidadão de bem. Eu não sei onde tem o cidadão de bem. A senhora é uma cidadã de bem. Não, eu sou uma cidadã que tento cumprir as leis. Então, agora, cidadã de bem. Eu acho que todo mundo nasce. O dia que a senhora agredir a sociedade ou passar por cima da lei, a senhora é uma cidadã do mal. O Douglas Viana mandou uma pergunta para o senhor pelo Twitter. Ele disse o seguinte: o ECA protege o menor infrator. Por que o deputado Laudívio não fala da violência que o Estado comete contra os menores? Mas eu estou cansado de falar sobre isso no rádio, na televisão, e a deputada Margarida é testemunha disso. Estou cansado de cobrar isso. A lei não pode ser superior a absolutamente nada. A lei tem que ser cumprida. A violência do Estado não pode existir contra quem quer que seja. Contra o adolescente ou contra o adulto. Aí quando eu digo para vocês que eu defendo leis duras, mas eu não defendo maus tratos. Eu não defendo absolutamente nada disso. Não, eu tenho certeza que não. Mas, Margarida, só um instante. Doutora Regina, só para complementar a pergunta, o Estado agride esse que está preso. O Estado agride aquele que está recolhido, sim, quando bota 15 numa cela onde cabem 5. Nós sabemos disso. Eu visitei recentemente a penitenciária de Pedrinhas, que virou notícia internacional, quando presos arrancavam a cabeça do colega de cela e depois iam jogar futebol na hora do almoço com aquela cabeça. Então o Estado também é responsável. A desumanização dessas pessoas chegou a um ponto
que onde não há parâmetro para maldade, para absolutamente nada. Perderam todos os sensos. O nosso sistema prisional não recupera ninguém, ele embrutece o preso, isso é fato. Não é? Mas a pena ela não pode ser vista só a pena não é uma vingança, sob a ótica da ressocialização. Não é uma vingança. Se nós atingirmos a ressocialização, muito bem. Mas a pena também ela serve para reprimir o crime e para prevenir. Sem pena, não há vida em sociedade, é impossível. Não, mas ela tem que ser aplicada. Dúvida, né? Ela tem que ser aplicada. Eu concordo com o senhor, mas ela tem que ser aplicada. Então não é porque o nosso... só no papel, sim. E ela não, se ela não for aplicada... Sim, claro. O que eu queria mencionar, Maricela, são 2 pontos que eu acho que surgiram aqui e que eu queria enfatizar. Um deles é exatamente o estado transicional de imaturidade relativa dos adolescentes. Falo como professora e falo como linguista. Não é só o dado neural, é o dado emocional, é o dado social. Qualquer um de nós que conviva com um menino de 15, 16 anos, meninos que não são delinquentes, eles estão em estado de experimentação da vida. Então é lógico que aqueles mais despossuídos, mais desprivilegiados, esses que foram apresentados aqui, que são infelizmente o resto humano para o qual nós não temos solução, essas pessoas, elas não podem ser tratadas como pessoas que têm o seu psiquismo, a sua identidade consolidada. Então, acho que esse ponto é muito importante. Daí a redução de pena, deputada. Então, por isso, é como o senhor mesmo falou, problemas complexos não têm soluções lineares, não têm soluções simples. Nós vamos ter que mexer no judiciário, para que o judiciário se torne mais eficaz e aí, de fato, diminua a impunidade. Claro. Porque em boa parte a impunidade não é que o adolescente não é preso, é que os presos não são julgados. Exatamente. Então essa é, de fato, o grande acúmulo da impunidade no Brasil. Claro. Nós precisamos de ter prisões e equipamentos de aplicação das medidas socioeducativas que tenham a capacidade de ressocialização. Porque senão nós vamos ter leis, talvez até mais adequadas a algumas convicções, mas que não funcionarão. É preciso uma grande frente de combate à impunidade que passa, sim, pelo endurecimento das leis. Promotor, mas o não Emilson... Não só isso. Não só isso. Esse é um dos ingredientes. Isso. Promotor, falando dessa questão dos papéis, o que precisa ser feito, o Emilson Nunes Costa, ele manda pelo Twitter a seguinte pergunta. Na implementação do ECA, qual é o papel constitucional e legal da União, dos estados e dos municípios? Sim, as medidas, a União cuida da sistematização da política de atendimento socioeducativo, os estados executam as medidas de internação e semiliberdade e os municípios executam as medidas em meio aberto, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Não é? Houve uma descentralização do atendimento e houve, sim, com a implementação do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, um salto de qualidade no atendimento socioeducativo. Houve. Se nós compararmos hoje a Fundação Casa em São Paulo com a antiga FEBEM, que ficou famosa pelos maus-tratos, pelos homicídios, pelas fugas espetaculares, pela tortura, rebeliões. Exatamente. Houve sim um salto de qualidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse sistema atual, ele não está impedindo o crescimento da delinquência juvenil. O SINASE foi implantado quando, promotor? Foi em 2003 e em 2012 virou lei. Isso. Não é? Então há uma lei hoje disciplinando o SINASE. Então essa lei está em vigor há 3 anos? Essa lei está em vigor há 3 anos e ela cuida da execução das medidas socioeducativas e do papel de cada ente federativo. E o senhor disse que a implantação do SINASE já mostrou nesses 3 anos que houve uma melhoria nessa situação. Em São Paulo, pelo menos, que eu acompanho mais de perto, eu notei sim um certo avanço, embora haja muitas falhas ainda no sistema. O fato é que esse sistema, ele tem primeiro que ele não tem sido aplicado à risca, como eu disse, né? 8 meses de internação é um tempo insuficiente, seja para escolarizar esse menor, seja para dar um curso profissionalizante de qualidade que efetivamente mude o rumo dele. Mas também é fato que esse sistema não tem impedido o crescimento da delinquência juvenil. Pelo contrário, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez um levantamento e apurou que do total de adolescentes internados em 2012, 54% eram reincidentes.
54% eram reincidentes em atos infracionais. 43% já haviam sido internados antes. A internação é a medida mais rigorosa do ECA. Eles já haviam sido internados antes, os 43%. E separou os primários dos reincidentes. E verificou que entre os reincidentes, o número de homicidas era 4 vezes maior do que entre os primários. Então essa é a especialização, vamos dizer assim. Ou seja, esse sistema atual não só não ressocializou os menores, como tornou ainda mais criminosos. Então é um sistema que deve ser revisto, sim. E eu acho que nesse sistema atual há impunidade. É em razão desse sistema atual que nós vemos casos como o daquele médico que foi morto no Rio de Janeiro por um menor que tinha 15 passagens pela polícia e nunca havia sido internado. O ECA permite isso. É preciso fechar essa margem de liberdade de maneira que se dê uma resposta mais eficiente para esse menor que praticou o ato infracional, para desviá-lo do caminho do crime e para intimidar os adolescentes que não chegaram a praticar um crime ainda, mas têm intenções criminosas. Mas, mais uma vez, tem razão a deputada, então. Não pode ser linear e nós temos que ter diferenciação em cada conduta. O nosso tempo está quase esgotando. Deputado Laudívio Carvalho, eu gostaria de ouvi-lo em relação ao aspecto. O Congresso Nacional ele tem um papel de elaboração de leis, de debate de políticas públicas, mas ele tem um papel de fiscalização da implantação das leis, das políticas públicas, do orçamento, e talvez essa segunda parte seja uma das partes mais falhas nas atividades do Congresso Nacional Brasileiro. O que o senhor acha que pode ser feito aqui para verificar o porquê de o ECA não ser implantado como é implantado? E os estados, você falou que foi a Pedrinhas ver a questão na Maranhão. Foi lá em São Luís, no Maranhão. O que o Congresso Nacional poderia fazer para identificar, por exemplo, os problemas do SINASE que o promotor apontou, que ainda não foram resolvidos, e cobrar do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que isso seja implementado? Criar comissões especiais nessa casa, criar grupos especializados para fiscalizar, para acompanhar. Por exemplo, nessas visitas que nós fizemos, em 95% dos casos encontramos problemas gravíssimos. Superlotação, preso com cadeia vencida, preso que não recebia as visitas. Porque eu digo o seguinte, a minha opinião pessoal, cometeu o crime tem que pagar. A sociedade tem que estar protegida e o bandido tem que pagar. Mas ele não pode pagar de maneira que não seja humana. Nós não somos vingadores da pátria, nós não somos vingadores. Além do que ele só está privado do direito de liberdade, os demais. Sim, mas aí que eu digo, ele tem que ter direito. Está na lei que tem que ter direito ao banho de sol, ao sexo. Eu sou contrário, tem que pagar a camisinha dele, mas a gente paga, está na lei. Ele tem direito a banho de sol, tem direito a sexo, tem direito a 5 refeições por dia. Todos os direitos dele têm que ser preservados. Agora, essa casa poderia sim, como sugestão, criar comissões especiais para fiscalizar aquilo que não está bem nesse aspecto. O deputado Laudívio está correto. Eu acho que é nosso papel sermos ativos na implantação. E até provocar uma situação em relação a isso. Nós vivemos recentemente uma situação horrorosa. Aquele caso daquele estupro múltiplo que aconteceu no Piauí, que levou a que os jovens tenham sido encarcerados e um deles tenha sido justiçado dentro da situação de privação de liberdade. Isso que não pode acontecer. Ele está sob a tutela do Estado, não pode acontecer isso. Então, de repente, os companheiros de cela talvez tenham considerado que eles eram justiceiros. Então é preciso que a gente faça essa discussão com muita responsabilidade, com muita delicadeza. E sem paixão, que é da vida dos outros que se trata. E sem paixão. É verdade. Eu continuo a dizer, Maristela, doutora Regina, eu continuo a dizer... Não, mas tudo bem, vou até olhar para aquela câmera ali. Eu continuo a dizer que, no meu entendimento, o lugar de bandido é na cadeia. Tem que estar preso. Ele tem que estar preso. A sociedade é que tem que estar abraçada pela lei, tem que estar abraçada pelo Estado. Mas ninguém aqui é vingador, ninguém quer prisão superlotada, ninguém quer ninguém sofrendo maus tratos lá dentro. Nós não podemos ser vingadores e nós não temos queremos, que pregar não queremos. acima Nós de queremos tudo justiça. nessa sociedade. É isso aí, por isso que eu digo, lugar de bandido é na cadeia. Se ele cometeu o crime, ele tem que ir para lá. A tolerância, deputado. A tolerância tem que ser zero. Senhores, nós temos que ser mais tolerantes com os diferentes. Esse é o não, mas eles são muito diferentes Eu preciso conosco. encerrar o programa. Deputado Laudívio Carvalho, PMDB de Minas Gerais, muitíssimo obrigado por sua presença. Obrigado a você, Maristela. Promotor Fábio
José Bueno, muito obrigado também por sua prazer. presença. Secretária Regina Mick, muito grata também por sua presença. agradeço. Deputada Margarida Salomão, PT de Minas Gerais, muito obrigada também. Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pela internet, muito obrigada. Deu para ver que esse é um debate intenso e ele continua. A Câmara ainda vai votar o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que reduz a maioridade penal para 16 anos no caso de crimes hediondos, e o projeto de lei que foi aprovado no Senado ainda não chegou à Câmara dos Deputados, mas vai chegar nos próximos dias e com certeza vai ser debatida aqui. Então é importante que você acompanhe, participe, mande sua opinião, mande e-mail para os deputados que você elegeu, com quem você tem contato e ponha a sua opinião. Na próxima segunda nós vamos falar das propostas em análise na Câmara que redefinem o Pacto Federativo, que é a divisão de responsabilidade de recursos entre União, Estados e municípios e que envolve essa história da maioridade penal também. Eu encerro essa edição do Expressão Nacional com um trecho do documentário que a TV Câmara estreia no próximo dia 29. O documentário se chama Toda Criança é Criança. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima segunda, às 9h30 da noite. Até lá.